Um poderoso empresário fica em choque ao descobrir que a cozinheira do refeitório corporativo, com seus temperos extraordinários, esconde um passado sombrio que pode derrubar todo o sistema assistencial de São Paulo. Sua identidade foi apagada, sua existência negada pelas autoridades, mas o sabor de seus pratos revela uma verdade que não pode mais ficar enterrada. O que acontece quando um segredo guardado por décadas finalmente vem à tona? Inscreva-se no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe seu like no vídeo. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde você é. O aroma de alho refogado e temperos caseiros invadia o amplo refeitório executivo da Almeida Engenharia, uma das maiores construtoras de São Paulo. Aparecida Santos, 53 anos, cabelos negros com fios grisalhos sempre presos em um coque discreto e mãos que contavam histórias de trabalho árduo, mexia com movimentos precisos uma panela de feijão que complementaria o prato do dia. Sua figura pequena quase desaparecia na imensa cozinha industrial, mas sua presença se fazia sentir em cada canto através dos aromas que criavam no ar uma sinfonia de sabores autenticamente brasileiros. Dona Cida, hoje também vai nos presentear com suas maravilhas? Perguntou Ricardo Almeida, 52 anos, proprietário da empresa, enquanto atravessava a cozinha com seu impecável terno azul marinho. Era incomum ver o chefe descer as cozinhas, mas desde que havia experimentado por acaso o feijão tropeiro de Cida, durante uma reunião que se estendeu além do horário de almoço, havia desenvolvido uma curiosidade quase obsessiva pela mulher e suas receitas. Cida mal levantou o olhar da panela. Um sorriso educado, mas distante, lhe franziu os lábios. Bom dia, Dr. Ricardo. Só um arroz com feijão simples, nada de especial. Mas ambos sabiam que não era verdade. Nada do que Cida preparava era simples. Seus pratos possuíam algo misterioso, uma qualidade que transcendia os ingredientes e as técnicas, como se cada refeição contivesse fragmentos de histórias não contadas, emoções cristalizadas nos alimentos. Permita-me discordar, respondeu Ricardo, aproximando-se cautelosamente, como se temesse interromper um ritual sagrado. Seus pratos têm algo de curativo. Anteontem, depois de comer sua feijoada, o diretor financeiro finalmente aprovou o projeto que eu tentava fazê-lo aceitar há meses. Uma risada nervosa escapou dos lábios de Cida. Talvez ele só estivesse com fome, Dr. Ricardo. A fome deixa todos mais flexíveis. Mas Ricardo não se deixou distrair. Havia algo naquela mulher, uma sombra nos olhos, um jeito de se mover como se estivesse constantemente em alerta. Como empresário acostumado a avaliar pessoas, reconhecia os sinais de quem carrega um peso invisível. E quanto mais a observava, mais crescia nele a certeza de que Aparecida Santos não era uma simples cozinheira. Fico imaginando onde aprendeu a cozinhar assim, insistiu, apoiando-se no balcão da cozinha. Estudou em alguma escola de gastronomia? Os olhos de Cida se endureceram por um instante, tão brevemente que Ricardo quase duvidou ter notado. A vida ensina mais que qualquer escola, Dr. Ricardo. E agora, se me der licença, preciso preparar o almoço para 200 pessoas. Naquela tarde, impulsionado por uma curiosidade que nem ele mesmo conseguia explicar completamente, Ricardo decidiu esperar no estacionamento da empresa. Viu Cida sair às 19 horas, depois de ter limpado meticulosamente a cozinha. Ela carregava 2 grandes bolsas térmicas que pareciam pesadas. Com surpresa, notou que não entrou em nenhum carro, mas se dirigiu ao ponto de ônibus. Seguiu-a à distância, dirigindo seu BMW com discrição. O ônibus seguiu rumo à periferia leste de São Paulo, em uma região que Ricardo conhecia apenas vagamente. Um bairro operário nascido durante a expansão industrial dos anos 70 e agora parcialmente abandonado após a desindustrialização. Cida desceu no penúltimo ponto e caminhou com passo seguro entre prédios deteriorados e antigas fábricas convertidas em habitações improvisadas. Ricardo estacionou e continuou a segui-la a pé, mantendo uma distância prudente. Viu-a parar diante de um velho galpão que um dia deve ter sido um depósito industrial. Ela bateu com um ritmo particular e a porta se abriu. Ricardo esperou alguns minutos, dividido entre o respeito pela privacidade da mulher
e uma curiosidade cada vez mais intensa. Por fim, aproximou-se lentamente do galpão. Através de uma janela com vidros sujos, conseguiu vislumbrar uma cena que o deixou sem palavras. Dentro do galpão, havia uma espécie de refeitório improvisado. Pelo menos 30 pessoas de várias idades estavam sentadas em mesas improvisadas. Cida servia a comida que havia trazido consigo, movendo-se entre as mesas com uma energia e uma presença completamente diferentes das que mostrava na empresa. Falava, sorria, tocava ombros e parecia conhecer cada pessoa pelo nome. Mas não era só isso. Em um canto do local, Ricardo notou o que parecia ser uma pequena enfermaria improvisada. Enquanto observava, viu Cida afastar-se das mesas e aproximar-se de um homem idoso. Com gestos experientes, mediu sua pressão, examinou algo em seu braço e depois preparou o que parecia ser um curativo. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Quem era realmente Aparecida Santos? E o que estava acontecendo naquele lugar? Na semana seguinte, Ricardo observou Cida com novos olhos. Notou detalhes que antes lhe haviam escapado. A precisão quase clínica com que manipulava as facas, o modo como escutava atentamente quando alguém do pessoal mencionava alguma indisposição e, sobretudo, como parecia lembrar perfeitamente de cada rosto e cada nome. Seu virado à paulista estava excepcional ontem, disse-lhe uma manhã, entrando na cozinha antes da hora do rush. Me fez lembrar de casa, da minha avó. Cida o olhou com desconfiança. Obrigada, Dr. Ricardo. Fico feliz que tenha gostado. Sabe, tenho notado que todos os dias a senhora leva comida embora. Para sua família, imagino. A cor abandonou o rosto de Cida. Suas mãos, normalmente tão firmes, tremeram ligeiramente enquanto cortava cebolas. Moro sozinha, Dr. Ricardo, e não aprecio que controle meus movimentos. Eu a segui, admitiu Ricardo, decidindo ser direto. Terça-feira à noite, até o velho galpão Martinelli na Zona Leste. Cida pousou a faca com um gesto controlado, mas seus olhos estavam subitamente alertas, calculistas. Está me espionando? Por qual motivo? Curiosidade no início. Depois, admiração. Ricardo aproximou-se, baixando a voz. O que faz lá é notável, mas também é ilegal, presumo. Administrar medicamentos, fornecer assistência médica sem autorização. Está me ameaçando? A voz de Cida era calma, mas Ricardo percebeu uma força nela que nunca havia notado antes. Não era medo o que via em seus olhos, mas uma determinação feroz. Não, quero ajudá-la. Sua resposta pareceu desconcertar Cida, que permaneceu em silêncio por alguns instantes, estudando-o. Não faz ideia do que está falando, disse finalmente. E se realmente quer ajudar, existem organizações oficiais que aceitam doações. Quero ajudá-la especificamente. Seu trabalho, o que vi na outra noite. Ricardo passou uma mão pelos cabelos, repentinamente inseguro sobre como prosseguir. Olha, cresci em uma família privilegiada. Nunca precisei me preocupar com nada. Mas isso não significa que eu seja cego ao que acontece nesta cidade. E o que a senhora faz é importante. Cida o fitou por um longo momento. Por quê? Por que deveria se importar? Porque a senhora sabe o que está fazendo, eu a vi. Não é só comida, não é mesmo? Também aqui, na empresa. Seus pratos fazem algo às pessoas, o jeito como as olha, como se pudesse ver através delas. Uma sombra atravessou o rosto de Cida. O senhor fala demais, Dr. Ricardo, e agora, se me der licença, tenho um trabalho a fazer. Mas Ricardo estava determinado. Esta noite estarei lá novamente. Se quiser minha ajuda, aceite-a. Se preferir me denunciar por perseguição, entenderei. Naquela noite, Ricardo apresentou-se no galpão com 3 sacolas de compras cheias de mantimentos e uma pasta contendo R$10.000 em dinheiro vivo. Cida o recebeu com uma expressão indecifrável. Vim para ajudar, disse simplesmente. Ao entrar no galpão, Ricardo percebeu que havia muito mais do que vira na primeira vez. Além da área do refeitório, havia pequenos espaços separados por cortinas e painéis improvisados, um canto com roupas usadas mas limpas, cuidadosamente dobradas, uma área com prateleiras de medicamentos, até mesmo o que parecia um pequeno consultório. Estas pessoas, quem são?
Perguntou enquanto seguia Cida pelo espaço. São invisíveis, respondeu ela simplesmente. Pessoas que o sistema esqueceu ou escolheu não ver. Idosos com aposentadorias insuficientes, imigrantes sem documentos, jovens fugidos de situações abusivas, doentes que não podem pagar por tratamentos. Ricardo observou uma senhora idosa que sorria para Cida com adoração. E a senhora faz tudo isso sozinha? Tenho alguma ajuda ocasional. Um farmacêutico aposentado que me consegue medicamentos básicos, um par de rapazes do bairro que me ajudam com os transportes. Cida parou, olhando para Ricardo com intensidade. Não é uma operação glamurosa, Dr. Ricardo. Não há nada aqui que possa melhorar sua imagem pública ou ficar bem em seu currículo. Não estou aqui por isso, respondeu ele, sustentando seu olhar. Nos dias seguintes, Ricardo voltou regularmente ao galpão. Inicialmente, Cida o mantinha à margem da operação, permitindo-lhe apenas trazer mantimentos ou ajudar com as tarefas mais simples. Mas, gradualmente, enquanto observava seu compromisso sincero, começou a compartilhar mais informações. Como aprendeu todas essas coisas médicas? Perguntou-lhe uma noite, depois de tê-la visto tratar uma infecção com a habilidade de um profissional. Cida permaneceu em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que não responderia. Então, com voz apenas audível, disse: Eu era enfermeira em outra vida. E o que aconteceu? Cida visivelmente se enrijeceu. Está tarde, Dr. Ricardo. Deveria voltar para casa. Um mês após seu primeiro encontro no galpão, Ricardo fez uma proposta que mudaria tudo. Tenho um imóvel não utilizado perto do Belém, disse a Cida, enquanto a ajudava a limpar depois de uma noite particularmente movimentada. Era um antigo depósito de propriedade da minha família, agora em desuso. É muito maior que este lugar. Tem ligações para todos os serviços e poderia ser reformado. Cida o olhou com desconfiança. E por que me daria um imóvel? Não estou dando nada. Estou propondo uma parceria. A senhora tem habilidades e uma missão. Eu tenho recursos e contatos. Juntos poderíamos ajudar muito mais pessoas. Cida pousou o pano com que estava limpando e sentou-se lentamente, repentinamente cansada. O senhor não sabe o que está propondo, Dr. Ricardo. Não sabe quem sou, nem os riscos que implica associar-se a mim. Então me conte, respondeu ele simplesmente. Cida o fitou com um olhar penetrante, como se estivesse avaliando não apenas sua confiabilidade, mas também sua capacidade de suportar o peso de uma verdade difícil. Minha verdadeira identidade foi apagada 20 anos atrás, disse finalmente, com voz firme. A Aparecida Santos existe apenas em documentos falsificados. Fui testemunha de algo que pessoas poderosas queriam que permanecesse enterrado. Vi pessoas desaparecerem quando eu deveria protegê-las, e quando busquei justiça, tentaram me silenciar. Para sempre. Que tipo de evento? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz firme apesar do choque. Eu trabalhava como enfermeira-chefe em uma instituição de assistência social para menores em risco aqui em São Paulo. Continuou Cida, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse vendo um filme projetado na parede à sua frente. Casa Esperança se chamava. Uma ironia cruel considerando o que aconteceu. Em 2003, um incêndio devastou o edifício. Oficialmente, 7 jovens e 2 funcionários não sobreviveram, mas a verdade é muito mais complicada. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O incêndio da Casa Esperança, já ouvi falar, foi uma tragédia que abalou a cidade. O que os jornais nunca noticiaram é que aquele incêndio não foi um acidente e que o número real das vítimas foi manipulado. Cida passou uma mão pelo rosto, um gesto que revelava um cansaço profundo, não apenas físico. Havia irregularidades nas contas da instituição. Verbas destinadas aos cuidados e manutenção dos jovens que desapareciam misteriosamente. Eu havia coletado provas, documentação. Na noite do incêndio, estava prestes a entregar tudo a um jornalista. E o incêndio foi provocado para detê-la, concluiu Ricardo, sentindo o peso da compreensão abater-se sobre ele. Cida assentiu. Mas não terminou aí. Sobrevivi, embora eles não saibam. Nos documentos oficiais, Regina Silveira, este era meu verdadeiro nome, não resistiu àquele incêndio. Fui ajudada por um médico idoso que conhecia a verdade.
Ele me conseguiu uma nova identidade. Me ajudou a desaparecer. E desde então vive escondida, ajudando os invisíveis como a senhora, murmurou Ricardo, olhando-a com novos olhos, cheios de admiração e compaixão. É minha expiação, respondeu Cida simplesmente. Não consegui salvar aqueles jovens, mas posso ajudar outros. Ricardo levantou-se lentamente, aproximando-se dela. Agora entendo por que seus pratos são tão intensos. A senhora coloca neles sua história, sua dor, sua redenção. Cida esboçou um sorriso triste. A cozinha foi minha terapia. A comida nutre, conforta, cura. É meu modo de cuidar dos outros sem levantar suspeitas. Sua proposta de parceria, começou Cida após um longo silêncio, é generosa, mas perigosa. Se aceitar, o senhor se tornará cúmplice de uma mulher que tecnicamente não existe. Se a verdade sobre a Casa Esperança vier à tona, as pessoas envolvidas, pessoas que agora ocupam posições de poder nesta cidade, farão de tudo para proteger seus segredos. Ricardo a olhou com determinação. Algumas batalhas merecem ser lutadas, independentemente dos riscos. 2 semanas depois, Ricardo acompanhou Cida para visitar o depósito perto do Belém. Era um amplo espaço industrial, com grandes janelas que deixavam entrar abundante luz natural, apesar dos vidros sujos e incrustados. Precisava de obras significativas, mas o potencial era evidente. Pertencia ao meu pai, explicou Ricardo enquanto caminhavam entre maquinário abandonado, coberto por lonas. Era uma das primeiras instalações da Almeida Engenharia, antes que a empresa se expandisse e se transferisse para a sede atual. Cida caminhava lentamente, tocando paredes e superfícies como se pudesse sentir sua história através das pontas dos dedos. Parou repentinamente diante de uma parede no fundo do depósito. Este lugar, murmurou. Há algo familiar. Ricardo a alcançou, intrigado. É a primeira vez que vem aqui, não é? Cida não respondeu. Aproximou-se da parede, passando uma mão sobre a superfície áspera. Havia uma placa aqui, uma pequena placa de latão. Ricardo a observou com espanto. Como sabe disso? Porque estive aqui, muitos anos atrás. Cida virou-se para ele, o rosto pálido. Este edifício, antes de se tornar propriedade da sua família, sabe a quem pertencia? Ricardo balançou a cabeça. Meu pai o adquiriu nos anos 80. Antes acho que era um depósito municipal ou algo assim. Era o edifício original da Casa Esperança, disse Cida, com voz quase inaudível. Antes que nos transferissem para a nova sede, aquela que depois pegou fogo. Aqui começou tudo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações. Ricardo olhou o espaço ao seu redor com novos olhos, como se pudesse vislumbrar os ecos do que havia sido. É um sinal, disse finalmente. Um círculo que se fecha. Cida o olhou com intensidade. Ou um aviso. Apesar dos temores iniciais, decidiram seguir adiante. Ricardo investiu uma soma considerável para reformar o galpão, transformando-o em um espaço multifuncional que pudesse servir como refeitório comunitário, centro de distribuição de itens de primeira necessidade e pequeno ambulatório. Para evitar atenções indesejadas, registrou a instalação como uma fundação beneficente, ligada à Almeida Engenharia, com a missão oficial de fornecer apoio às camadas mais vulneráveis da população. Cida, embora mantendo seu trabalho como cozinheira na empresa, tornou-se o coração pulsante da operação. Gradualmente, o boca a boca trouxe voluntários. Um médico aposentado que oferecia consultas gratuitas uma vez por semana. Um grupo de estudantes universitários que ajudava com a distribuição das refeições. Até mesmo um advogado que fornecia assistência jurídica básica. Durante os primeiros 3 meses, tudo pareceu transcorrer sem problemas. O centro, que haviam chamado simplesmente de O Refúgio, ajudava cada dia mais pessoas, tornando-se um ponto de referência para quem vivia à margem. Cida parecia renascer, como se finalmente tivesse encontrado um modo de equilibrar sua necessidade de permanecer nas sombras com o desejo de fazer a diferença. Mas então vieram os primeiros sinais de perigo. Tudo começou com um artigo em um jornal local, que falava do novo centro de assistência
como um exemplo virtuoso de colaboração entre setor privado e sociedade civil. O artigo incluía uma foto desfocada de Cida enquanto servia refeições, com a legenda "O coração do refúgio, a cozinheira com uma missão". No dia seguinte à publicação, Ricardo notou um homem fotografando a entrada do centro. Quando um voluntário lhe perguntou o que estava fazendo, o homem identificou-se como funcionário da Vigilância Sanitária Municipal, ali para uma inspeção de rotina. Uma semana depois, receberam a primeira notificação oficial. O centro não cumpria algumas normas sanitárias e devia realizar modificações em 30 dias ou arriscar-se ao fechamento. "Começou", disse Cida naquela noite, enquanto liam juntos a notificação no pequeno escritório situado em um canto do centro. "Alguém notou e está tentando nos atrapalhar." Ricardo tentou tranquilizá-la. "São apenas verificações padrão. Faremos as modificações solicitadas e continuaremos." Mas Cida balançou a cabeça. "Não é tão simples. Isto é apenas o começo. Serão encontradas outras irregularidades, outros problemas. É assim que funciona quando querem te fechar sem atrair atenção negativa." Como Cida havia previsto, as fiscalizações se intensificaram. Depois da vigilância sanitária, chegou a inspeção trabalhista, que questionava a situação dos voluntários. Depois foi a vez dos bombeiros, que detectaram deficiências no sistema contra incêndios recentemente instalado. "É como se soubessem exatamente onde golpear", disse Ricardo frustrado após a enésima inspeção. "Como se tivessem informações de dentro." Cida o olhou pensativa. "Talvez tenham. Devemos ser cautelosos com quem envolvemos." Uma tarde, enquanto Cida preparava o jantar para os hóspedes do centro, um jovem homem entrou na cozinha. Era alto, com olhos escuros e cabelos castanhos, e havia algo em seu porte que lhe pareceu estranhamente familiar. "Posso ajudá-lo?" perguntou Cida, secando as mãos no avental. O jovem a fitou intensamente. "Seu nome é Aparecida Santos, certo?" Cida sentiu um calafrio de alarme. "Sim. E o senhor é?" "Gabriel Santos. Sou jornalista do Diário de São Paulo." O jovem fez uma pausa, estudando atentamente sua reação. "Estou escrevendo uma matéria sobre o refúgio, mas, na verdade, estou aqui por sua causa." "Não há muito a dizer sobre mim", respondeu Cida com calma estudada. "Sou apenas uma cozinheira." Gabriel sorriu, um sorriso que lhe provocou um inexplicável aperto no coração. "Ambos sabemos que não é verdade. Passei os últimos 10 anos tentando descobrir o que realmente aconteceu na Casa Esperança em 2003. E acredito que a senhora possa me ajudar." Cida sentiu o sangue fugir de seu rosto. "Não sei do que está falando." "Minha mãe trabalhava lá", continuou Gabriel, ignorando sua negação. "Era enfermeira. Segundo os documentos oficiais, ela faleceu no incêndio. Mas eu nunca acreditei nisso." Cida apoiou-se no balcão da cozinha, repentinamente fraca. "Sua mãe?" "Regina Silveira", disse Gabriel, pronunciando o nome com reverência. "Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Morava com minha avó, enquanto minha mãe trabalhava naquela instituição. Na noite do incêndio, ela me telefonou. Me disse que estava prestes a fazer algo importante. Algo perigoso, mas necessário. Me disse para ser forte. Acontecesse o que acontecesse." Foi a última vez que ouvi sua voz. Cida o fitava, incapaz de falar enquanto um turbilhão de emoções lhe atravessava o corpo. Diante dela estava seu filho, o menino que tivera que abandonar para protegê-lo. Agora um homem com seus mesmos olhos determinados. "Durante anos investiguei", continuou Gabriel. "Falei com sobreviventes, ex-funcionários, procurei documentos. Todos falavam de irregularidades nas contas, de denúncias ignoradas, de um sistema corrupto. E todos falavam de minha mãe como a única que tinha coragem de se opor." Cida sentiu as lágrimas pressionarem contra seus olhos, mas as conteve com força. "E o que o traz aqui, ao refúgio?" "Um mês atrás, vi sua foto no jornal. Estava desfocada, mas havia algo em seus olhos." Gabriel deu um passo à frente. "Comecei a segui-la. Descobri que ajuda pessoas que o sistema ignora, exatamente como minha mãe fazia. E então notei como manipula os medicamentos, como se move ao redor dos doentes. São os gestos de uma enfermeira, não de uma cozinheira. Está fazendo suposições perigosas, Sr. Santos",
disse Cida, a voz agora firme apesar do tumulto interior. Não são suposições, são certezas. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Sei quem é Regina Silveira. Sei que está viva. E sei que é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de uma panela que fervia no fogão. Cida moveu-se mecanicamente para baixar o fogo, ganhando tempo, tentando desesperadamente decidir como responder. Está enganado, disse finalmente, evitando seu olhar. Regina Silveira não sobreviveu naquele incêndio. Os documentos oficiais confirmam isso. Os documentos mentem, respondeu Gabriel com calma, como mentem sobre muitas coisas relacionadas à Casa Esperança. Aproximou-se mais, tirando do bolso uma velha fotografia amarrotada. Colocou-a sobre o balcão. Esta é a última foto que tiramos juntos, um mês antes do incêndio. Olhe seus olhos, olhe o modo como sorri. É a senhora, eu sei. Cida olhou a fotografia, vendo uma versão mais jovem de si mesma, abraçando um menino de cabelos escuros e sorriso aberto. A dor de todos aqueles anos de separação a atingiu como uma onda, ameaçando dominá-la. Não posso ser quem você pensa, sussurrou. Essa mulher não existe mais. Existe, insistiu Gabriel. Está aqui, na minha frente. E não vou perdê-la novamente. Seu confronto foi interrompido pela chegada de Ricardo. Sentindo a tensão no ar, olhou de Cida para Gabriel com preocupação. Tudo bem aqui? O Sr. Santos já estava de saída, disse Cida rapidamente. É um jornalista interessado no refúgio. Gabriel a olhou uma última vez, uma mistura de decepção e determinação nos olhos. Voltarei, dona Cida. Esta conversa não terminou. Depois que Gabriel saiu, Cida desabou em uma cadeira, tremendo. Quem era realmente aquele jovem? Perguntou Ricardo, sentando-se ao seu lado. Cida ergueu o olhar, os olhos cheios de uma dor antiga. Meu filho, sussurrou. Era meu filho. Naquela noite, Cida contou a Ricardo a parte de sua história que havia omitido até então. De como aos 18 anos se vira grávida e sozinha. De como decidira ficar com o bebê, apesar das dificuldades. De como, para garantir-lhe estabilidade enquanto ela estudava e trabalhava, o confiara aos cuidados da avó materna. De como, após o incêndio, a decisão mais dolorosa fora desaparecer completamente, inclusive da vida de seu filho, para protegê-lo das pessoas que a queriam silenciada. Observei-o crescer de longe, confessou, as lágrimas agora correndo livremente. Às vezes me postava do lado de fora de sua escola só para vê-lo por alguns minutos. A última vez foi em sua formatura, 3 anos atrás. Estava no fundo do auditório e fugi antes que a cerimônia terminasse. E agora ele a encontrou, disse Ricardo suavemente. E agora ele me encontrou, repetiu Cida. E isso coloca em perigo ele, você, tudo o que construímos aqui. O aparecimento de Gabriel mudou tudo. Apesar das tentativas de Cida de manter distância, o jovem jornalista estava determinado a reconstruir o vínculo perdido. E com sua chegada, a verdade sobre a Casa Esperança começou a emergir da sombra em que estivera sepultada por 20 anos. Gabriel trouxe consigo documentos, testemunhos, fragmentos de provas que havia coletado ao longo dos anos. Junto com Cida e Ricardo, começaram a compor um quadro inquietante de corrupção sistêmica e acobertamento. As verbas destinadas aos menores eram sistematicamente desviadas, explicou Gabriel uma noite, enquanto os 3 examinavam documentos espalhados sobre a mesa do escritório do refúgio. Encontrei rastros de pagamentos a empresas fantasmas, notas superfaturadas, serviços nunca prestados. E no centro de tudo estava ela, Helena Mendonça. Helena Mendonça, repetiu Cida, pronunciando o nome como se fosse veneno. Na época era apenas a diretora administrativa da Casa Esperança. Agora é vereadora e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. E não é a única que construiu carreira sobre as cinzas daquela tragédia, acrescentou Gabriel, mostrando um recorte de jornal. O médico responsável pela instituição, aquele que falsificou os relatórios sobre as condições dos jovens, agora dirige um dos maiores hospitais da cidade. À medida que cavavam mais fundo, os ataques ao refúgio se intensificaram. As inspeções tornaram-se quase diárias.
Os fornecedores começaram misteriosamente a cancelar os pedidos. Alguns voluntários receberam telefonemas anônimos que os convidavam a manterem-se afastados daquela mulher, se prezavam sua carreira. Uma manhã, Cida encontrou o cadeado do refúgio arrombado e o interior devastado. Alguém havia vasculhado entre os documentos do escritório e danificado os equipamentos médicos. Na parede da cozinha, escrito com tinta vermelha, exibia-se uma mensagem sinistra. Algumas coisas deveriam permanecer enterradas. Não podemos mais ignorar, disse Ricardo enquanto contemplavam os danos. Alguém sabe que estamos investigando e teme o que possamos descobrir. Naquela mesma semana, um evento inesperado mudou ainda mais as dinâmicas. Uma mulher de meia-idade apresentou-se no refúgio, perguntando especificamente por Cida. Apresentou-se como Mariana Oliveira e disse uma frase que fez Cida tremer. Eu também estava na Casa Esperança naquela noite. Mariana havia sido educadora na instituição. Como Cida, havia notado as irregularidades e começado a reunir provas. E como Cida, fora dada como vítima fatal no incêndio, mas conseguira escapar. Vivi no Nordeste todos estes anos, contou. Mudei de nome, aparência, vida. Mas nunca deixei de pensar naqueles jovens, no que aconteceu. Quando vi a matéria sobre o refúgio, com sua foto desfocada, reconheci seus olhos, Regina. Ou Cida, como se chama agora. A chegada de Mariana foi uma bênção e uma maldição. Por um lado, fornecia um segundo testemunho direto dos eventos, fortalecendo a credibilidade das acusações. Por outro, aumentava a atenção e o risco. Não somos mais apenas nós, disse Gabriel, após uma reunião com Mariana. Agora somos um movimento. E temos provas suficientes para ir à polícia, ou à grande mídia. Mas Cida era cautelosa. As pessoas que estamos acusando têm poder e influência. Não podemos simplesmente nos apresentar à polícia com alguns documentos amarelados e testemunhos de pessoas oficialmente desaparecidas. Foi nesse momento que notaram a presença de uma jovem mulher entre os novos voluntários. Juliana Menezes havia se juntado ao refúgio 2 semanas antes, oferecendo sua ajuda com competência e discrição. Mas Ricardo começara a notar detalhes inquietantes. O modo como sempre parecia estar por perto, quando discutiam sobre a Casa Esperança, como tomava notas em seu celular durante conversas aparentemente casuais, como fazia perguntas que pareciam inocentes, mas eram estranhamente específicas. Uma noite depois que o refúgio fechou, Ricardo decidiu segui-la. Viu-a entrar em um elegante edifício no centro de São Paulo. Com espanto, reconheceu a sede da Câmara Municipal onde trabalhava Helena Mendonça. É uma infiltrada, disse a Cida e Gabriel naquela noite. Trabalha para eles. É assim que sabem cada um de nossos movimentos. A descoberta da traição os forçou a mudar de estratégia. Decidiram alimentar Juliana com informações falsas, enquanto procediam com seu plano real em segredo. Criaram um pequeno grupo restrito, composto apenas por pessoas de absoluta confiança. Cida, Ricardo, Gabriel, Mariana e o médico aposentado, que fora o primeiro voluntário do refúgio. Foi durante uma dessas reuniões restritas que Gabriel trouxe a notícia que mudaria tudo. Tenho um contato no arquivo municipal. Encontrou algo grande para mim. Documentos que haviam sido removidos do dossiê oficial sobre a Casa Esperança, mas que alguém teve a previdência de fotocopiar e esconder. Os documentos eram devastadores. Incluíam relatórios originais da inspeção dos bombeiros que mostravam como as saídas de emergência haviam sido deliberadamente bloqueadas meses antes do incêndio, apesar das repetidas advertências. Havia cartas assinadas por Cida e outros membros do pessoal que denunciavam maus tratos e condições insalubres, todas ignoradas. E mais incriminador de tudo, havia um memorando interno em que Helena Mendonça discutia a necessidade de lidar com a situação Silveira poucos dias antes do incêndio. Isto é mais do que esperava, disse Mariana, estudando os documentos com mãos trêmulas. É a prova de que o incêndio não foi um acidente. Mas ainda não é suficiente para uma acusação formal de crimes graves, observou Ricardo. É circunstancial, sugestivo, mas não definitivo. Não estamos buscando uma condenação criminal, respondeu Cida com calma. Estamos buscando a verdade.
Queremos que as pessoas saibam o que aconteceu, que se lembrem daqueles jovens, que reconheçam que o sistema os falhou. E queremos garantir que não possa acontecer novamente. Decidiram proceder em várias frentes. Gabriel prepararia um artigo detalhado para seu jornal, respaldado pelos documentos encontrados. Mariana contataria famílias de ex-residentes da Casa Esperança para reunir mais testemunhos. Ricardo usaria seus contatos no mundo empresarial para exercer pressão política. Mas o destino tinha outros planos. Uma manhã, Cida chegou ao refúgio e encontrou o edifício cercado por caminhões de bombeiros e ambulâncias. Um incêndio havia irrompido durante a noite, devastando grande parte da estrutura. Felizmente, não havia ninguém dentro, mas a mensagem era clara e aterradora. A história estava se repetindo. Não é coincidência, disse Cida, observando as chamas que ainda lambiam algumas partes do edifício. É um aviso. Sabem que temos as provas. O incêndio no refúgio, em vez de intimidá-los, teve o efeito oposto. Atraída pela espetacularidade do evento, a imprensa local acorreu ao local. Gabriel, utilizando seu status de jornalista, conseguiu inserir no relato do incêndio menções à história da Casa Esperança e aos inquietantes paralelos. Outros meios de comunicação começaram a interessar-se pela história. Um conhecido programa televisivo de reportagens investigativas contatou Gabriel, interessado em realizar uma matéria. Nas redes sociais, a hashtag "E as Verdade pela Casa Esperança" começou a se difundir. A crescente pressão pública forçou as autoridades a reagir. O prefeito de São Paulo anunciou a formação de uma comissão independente para investigar as acusações relativas à Casa Esperança. Mas para Cida e seus aliados, era um movimento demasiado tímido e potencialmente uma tentativa de acobertar ainda mais a verdade. Precisamos trazer tudo à luz, insistiu Gabriel. Um artigo, uma reportagem de TV não bastam. Precisamos colocar os documentos nas mãos certas e precisamos fazer isso de maneira pública, onde não possam ser ignorados. Foi Ricardo quem propôs a solução. O Fórum Anual sobre Bem-Estar Social realiza-se daqui a 2 semanas no Centro de Convenções. Todos os principais atores do setor estarão presentes, inclusive Helena Mendonça, que deve fazer um discurso sobre inovação nos serviços sociais. A ironia era quase dolorosa. O plano era audacioso. Cida e Mariana se apresentariam publicamente, revelando suas verdadeiras identidades e sua história. Gabriel distribuiria cópias dos documentos incriminatórios aos jornalistas presentes. Ricardo usaria seu status de empresário respeitado para garantir-lhes acesso ao evento. Na manhã do fórum, Cida se olhou no espelho mais tempo que o habitual. Pela primeira vez em 20 anos, preparava-se para ser novamente Regina Silveira. Havia tingido os cabelos de sua cor natural, um castanho intenso em vez do preto com mechas grisalhas que adotara como Cida. Escolhera usar um tailleur azul marinho. Profissional, sério, a vestimenta de uma enfermeira-chefe, não de uma cozinheira. "Está pronta?" perguntou Gabriel, entrando no quarto. O relacionamento deles ainda era frágil, carregado de 20 anos de ausência. Mas havia um respeito crescente entre eles e a promessa de algo que poderia curar com o tempo. "Não", respondeu Cida honestamente, "mas vou fazer mesmo assim." O evento ocorria em um grande salão de conferências, repleto de profissionais do setor, políticos, jornalistas. Helena Mendonça estava sentada no palco, junto a outros palestrantes de alto perfil. Parecia serena, poderosa em seu impecável tailleur cinza, alheia à tempestade que estava prestes a se abater sobre ela. Seguindo o plano, Ricardo aproximou-se do moderador durante uma pausa, sussurrando-lhe algo ao ouvido. O moderador pareceu surpreso, mas assentiu. "Senhoras e senhores", anunciou quando a sessão recomeçou, "temos um pedido incomum, mas importante. Uma participante solicitou poder compartilhar um testemunho pessoal relevante para nosso tema de hoje. Peço que recebam a senhora Regina Silveira." Um murmúrio confuso espalhou-se pelo salão. Aquele nome nada dizia à maioria dos presentes. Mas no palco, Helena Mendonça visivelmente se enrijeceu, a cor abandonando seu rosto. Cida levantou-se de seu lugar no fundo do salão e dirigiu-se lentamente ao pódio.
Cada passo parecia exigir um esforço imenso, como se estivesse caminhando contra uma corrente invisível, mas em seus olhos brilhava uma determinação férrea. Meu nome é Regina Silveira, começou, a voz inicialmente incerta, depois cada vez mais firme. Pelos últimos 20 anos, fui conhecida como Aparecida Santos. Fui declarada como vítima no incêndio da Casa Esperança em 2003. Mas como podem ver, estou muito viva. O silêncio no salão era absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela. Eu era a enfermeira-chefe da Casa Esperança, quando descobri irregularidades nas contas e abusos contra os menores ali abrigados. Quando tentei denunciar esses fatos, o edifício foi incendiado. 7 jovens e 2 funcionários não resistiram. Eu sobrevivi, mas fui forçada a me esconder, a mudar de identidade, a abandonar meu filho, porque sabia demais. Cida apontou para Helena Mendonça, que parecia congelada em sua cadeira. A atual vereadora e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Helena Mendonça, era a diretora administrativa da Casa Esperança. Ela sabia. Ela estava envolvida, e não é a única. Nesse momento, Gabriel e outros voluntários começaram a distribuir cópias dos documentos entre o público. Os jornalistas presentes apressaram-se a fotografá-los, enquanto um murmúrio crescente enchia o salão. Não sou a única sobrevivente, continuou Cida. E como previsto, Mariana levantou-se de seu lugar. Mariana Oliveira, ex-educadora da Casa Esperança, está aqui comigo hoje. Juntas pedimos justiça. Não para nós, mas para aqueles jovens que não tiveram uma segunda chance. O caos que se seguiu foi total. Os jornalistas aglomeraram-se ao redor de Cida e Mariana. Os fotógrafos disparavam freneticamente. Os presentes discutiam animadamente entre si. No palco, Helena Mendonça foi vista sussurrando urgentemente ao telefone. O pânico evidente em seus gestos. Mas a reviravolta final chegou quando um homem idoso, até então sentado em silêncio entre o público, levantou-se lentamente. Meu nome é Carlos Ribeiro, disse com voz trêmula, mas clara. Era o responsável pela segurança da Secretaria Municipal de Assistência Social em 2003. Fui eu quem assinou os documentos que abafaram a investigação sobre a Casa Esperança. Filo sob pressão e vivi com este peso na consciência por 20 anos. Estou aqui para confirmar cada palavra dita por estas corajosas mulheres. Esse apoio inesperado foi a gota d'água. Helena Mendonça, vendo desmoronar sua posição, tentou uma desesperada manobra defensiva. Sim, houve irregularidades. Admitiu quando finalmente tomou a palavra, tentando controlar os danos. Mas o incêndio foi um trágico acidente. Ninguém queria que aqueles jovens, que alguém se ferisse. Foram cometidos erros administrativos, talvez, mas não crimes. Tenho provas de que foi um ato deliberado, respondeu Cida com calma glacial. E não sou a única a saber disso. Nas semanas que se seguiram, a investigação explodiu em nível nacional. Outros ex-funcionários de instituições similares em todo o Brasil começaram a se apresentar com histórias análogas. Emergiu um padrão inquietante de abusos sistêmicos, verbas desviadas e supervisão inadequada no sistema de assistência social para menores em risco. Helena Mendonça renunciou ao seu cargo e foi indiciada por fraude, negligência criminal e obstrução da justiça. Outros funcionários e dirigentes foram envolvidos nas investigações. O caso tornou-se símbolo de um fracasso institucional mais amplo, levando a reformas significativas no sistema de proteção aos menores. O refúgio, reconstruído com a ajuda de doações que afluíram após a publicidade do caso, converteu-se em um modelo de assistência comunitária. Cida, agora publicamente voltando a ser Regina Silveira, continuou seu trabalho, mas não mais nas sombras. Fundou um programa de formação para profissionais de saúde dedicados às camadas vulneráveis, compartilhando as habilidades adquiridas em décadas de assistência improvisada. Ricardo deixou a direção operativa da Almeida Engenharia, dedicando-se em tempo integral à gestão de uma fundação criada para apoiar projetos similares ao refúgio em todo o Brasil. Sua experiência com Cida Regina o havia transformado profundamente.
mostrando-lhe um sentido de propósito que ia além do sucesso empresarial. Gabriel e sua mãe iniciaram o longo e difícil processo de reconstrução de seu relacionamento. Anos de ausência não podiam ser apagados em um instante, mas havia uma vontade recíproca de curar, de conhecer-se novamente. Gabriel escreveu um livro sobre a história da Casa Esperança e do Refúgio, que se tornou um caso editorial e acendeu ainda mais o debate sobre a responsabilidade institucional. Uma manhã de outono, enquanto Regina preparava o almoço na nova cozinha do refúgio, não mais escondida, não mais em fuga, Gabriel lhe trouxe um pequeno pacote. Encontrei entre as coisas da vovó, disse. Pensei que gostaria de tê-lo. Era um velho caderno de receitas, com páginas amareladas e manchadas. Regina o abriu com dedos trêmulos e encontrou uma dedicatória na primeira página. Para minha filha Regina, que sempre soube que cozinhar é um ato de amor. Com estes pratos, alimentará corpos e almas. Com carinho, mamãe. Regina acariciou as palavras desbotadas, os olhos úmidos. Foi aqui que tudo começou, murmurou. A cozinha foi meu refúgio quando não podia ser enfermeira. Tornou-se minha forma de continuar cuidando dos outros. E agora pode ser ambas as coisas, respondeu Gabriel, com um sorriso que lembrava o do menino na velha fotografia. Uma cozinheira que cura e uma enfermeira que alimenta. Regina assentiu, sentindo o peso de 20 anos de medo e solidão finalmente aliviar-se. A verdade nos libertou, disse simplesmente. Nem todos os sistemas corruptos foram desmantelados, nem todas as pessoas responsáveis pagaram. Mas criamos um espaço onde as pessoas invisíveis podem ser vistas, onde as vozes silenciadas podem ser ouvidas. Enquanto voltava aos fogões, Regina sabia que o caminho para uma justiça completa ainda era longo. Mas pela primeira vez em 20 anos, podia olhar para o futuro sem medo, cozinhando não mais para se esconder, mas para alimentar um movimento de mudança que apenas começara a crescer. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Regina e sua luta pela verdade tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de histórias emocionantes, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.